Não há ser humano sem história, e toda história possui significado, tem a sua importância, o seu valor, a sua dignidade. Está começando Você e Sua História, um programa de resgate da nossa humanidade. Apresentação: Rodrigo Ribeiro. Adivinha onde ela anda? Deve estar dentro do peito, ou caminha pelo ar. Pode estar aqui do lado, bem mais perto que pensamos. Você e Sua História começando, e a entrevistada de hoje é uma simpática e eficaz professora de 31 anos de idade, casada, mãe de 2 filhos, moradora de uma pequena cidade mineira. Ela leva uma vida simples e é muito grata a Deus. Ocupa um cargo de muita importância no setor de pedagogia na Escola Estadual Alice Altran Dourado. Direto da cidade de Guaranésia, senhoras e senhores, eu converso agora com a professora Lenine. Professora Lenine, seja muito bem-vinda. Uma grande alegria ter você aqui na 87 FM. Vamos começar assim, olha, a infância nos deixa marcas. O que te leva até a infância e te faz recordar de momentos que te deixaram profunda e inesquecível saudade? Falar de infância e recordar os momentos que nos deixam saudades é muito bom, né? E para mim, o que mais me recorda a infância são dos amigos que a gente tinha e que perdura até hoje. Eu tenho amigos de 30 anos aí que eu posso encontrar com eles e é a mesma coisa. A inocência das brincadeiras, o brincar na rua, essa despreocupação com o perigo que eu vejo muito que hoje meus filhos não têm isso, que não saem para a rua para brincar. E antes era muito comum, juntava aquele monte de criança na rua de casa e brincava sem a despreocupação da maldade do outro, né, dos perigos que hoje a gente tem. E isso é uma coisa que me recorda e traz muita nostalgia, porque eu tenho muita saudade. Para você, quais as alegrias e as dificuldades de morar numa pequenina cidade do interior de Minas Gerais? Morando numa pequena cidade, eu posso considerar que eu tenho muito mais alegrias do que dificuldades. Muito por me considerar realizada com minha família, com o meu trabalho, porque acredito que numa pequena cidade a gente tem muita comodidade, tem mais segurança, que esses grandes centros traz, né? E muito é do jovem querer buscar novos desafios que as grandes cidades têm. E eu acredito que nessa questão de saúde, se a gente precisar de um acompanhamento mais específico, é uma dificuldade, porque a gente geralmente tem que buscar essas grandes instituições, né? Pensando no futuro educacional dos meus filhos, talvez eles possam querer procurar faculdades fora daqui. Então, isso é para um futuro. No momento, eu me considero muito realizada e muito feliz, porque eu consigo sair da minha casa, ir para o meu trabalho, sem preocupar com o transporte, porque pensa para você ver, quem mora numa grande cidade,
sair de casa é muito difícil. Eu, perto da minha casa, eu tenho um mercado, eu tenho uma farmácia, eu tenho uma padaria, tenho meu trabalho, eu consigo fazer tudo muito fácil. Então, é muito mais comodidade estar numa pequena cidade, estar perto da família. Eu já tive a experiência de morar fora daqui e, sinceramente, o que mais dificultou foi estar longe da minha família, longe dos meus pais. E eu consigo visitá-los, meu pai passa na minha casa diariamente e esse contato com a minha família, esse elo, esse cuidado, eu não troco por uma cidade grande. Lenine, nós sabemos que cada ação humana é determinada por uma grande soma de motivos. Quais foram os principais motivos que te conduziram a escolher a educação como profissão? Eu tenho motivos que me conduzem à educação. O cuidar, o olhar com atenção, para buscar soluções aos problemas que nos trazem. Isso são motivos que eu gosto muito da educação, mas eu não a escolhi. Eu falo muito, quem me conhece sabe, que tudo que eu tenho hoje foi Deus que colocou na minha vida e minha profissão não foi diferente. Ele que me conduziu à educação. Eu saí do ensino médio, fiquei 3 anos sem estudar e fiz um Enem, né? E nesse Enem eu consegui a bolsa integral para pedagogia. Então, como não fazer uma faculdade que você tem em suas mãos? E fiz a pedagogia, trabalhei na educação infantil, amo a educação infantil, o cuidado com as crianças, esse estar perto, o olhar que você tem com cuidado a cada detalhe, a reciprocidade desse carinho é muito grande. E depois eu fiz um concurso no estado, na qual eu tenho a profissão de hoje como especialista da educação, como supervisora pedagógica. E estou mais realizada ainda, porque eu estou numa parte onde eu consigo atender os alunos, consigo atender os profissionais que trabalham comigo, consigo atender toda a comunidade, como os pais, e isso para mim é muito bom, porque é onde realmente eu queria estar. Porque ali eu estou sempre aprendendo com uma história, eu estou me forçando a buscar mais para me poder dar o melhor para outras pessoas também. Então, a parte de motivação, de crescimento como pessoa, como profissional que eu ganho ali, é muito especial para a minha vida, me torna um ser humano muito melhor. Eu acreditava no início que eu não era capaz de estar onde eu estava porque eu considerava ser muito para mim. Mas a cada dia eu vou vencendo cada obstáculo e eu vejo que a gente vence por essa humanidade que a gente tem dentro da gente e quando a gente passa isso para outra pessoa. Então, Deus que me deu a profissão na minha vida e tudo mais que eu tenho, Ele que vai colocando. E eu só tenho a agradecer, me sentir privilegiada de trabalhar na educação, ter o contato com todas as pessoas que eu tenho ali, poder fazer um pouquinho por elas e elas também fazer um pouquinho, porque tudo que eu tenho hoje eu agrego de minhas experiências. E a educação é um caminho que com certeza me faz muito feliz. O saudoso, polêmico e enfático professor Pierluigi Piazzi afirmava sempre que professor não é educador. Quem educa é pai e mãe, quem educa é a família. Não se pode terceirizar a educação. Professor dá aula, ensina a matéria. Caramba, essa opinião do professor Pierluigi. Bom, divide opiniões, né, Lenine? O que você pensa disso? É um pouquinho complicado falar dessa vertente. Quem educa é a família. Porque ao mesmo tempo que a gente pensa que esse é o ideal
para a educação, na transmissão de conhecimentos, a gente também tem a outra vertente que a gente está ali para educar para valores, para o aprimoramento do ser humano. Então, o ideal, sim, seria que a escola estaria para cada vez mais passar conhecimentos aos alunos, mas o conhecimento do aprimoramento humano também é feito na escola. A gente fala assim que o aluno, ele não pode ser um aluno que vai à escola a passeio. O aluno tem que ser um aluno estudante, que estuda, que busca novos conhecimentos, que quer se aperfeiçoar, que está ansiando por saberes novos em sua vida. Porque o simples fato de eu ser aluno de uma escola, ir lá para me encontrar amigos, para me fazer uma refeição, que às vezes muito acontece, eu faço da escola um lugar de passeio, um lugar de prazer. E a escola é para o desenvolvimento integral do ser humano. Então, eu trabalho ali com conhecimentos, mas eu também trabalho com o crescimento do valor humano. Então, uma coisa é a gente transmitir um conhecimento de valor para um aluno educado, respeitoso. Outra coisa é a gente estar ali para apartar situações de algum tipo de violência na escola. E isso realmente é muito desagradável, é muito ruim, mas acontece sim. Então, assim, a educação, para um aluno que estuda, ela traz muito mais resultados positivos. A gente tem um aluno que vai conseguir ultrapassar barreiras e ser um grande profissional de sucesso em sua vida. Então, olhando por esse lado, a educação de o educar respeito é para a família. Então, o terceirizar nessa parte eu concordo, mas a gente está ali também para passar valores fundamentais para o crescimento do ser humano, tá? Então, a gente fala, eu sempre falo, quando eu visito as salas de aulas, temos que ter em nossa escola alunos estudantes que estão interessados no aprendizado, em aprender. E isso é uma forma de sucesso escolar. Lenine, para você, qual é o significado da família? E qual é a importância de ser mãe? Falando de família, a gente até volta um pouquinho na questão anterior no que eu não falei, que a família tem suas responsabilidades também, e uma delas é educar seus filhos para o respeito na convivência humana. Então, a gente não atrela isso à escola. A educação do respeito vem das famílias. E a família hoje eu vejo que está muito desestruturada nessa questão, porque eu vejo muitas famílias que têm seus filhos e acham que é dever de outras instituições esta educação, e isso a gente não pode acontecer, porque os filhos, por mais que ele receba valores de outras instituições, ele aprende com o que vê, né? Porque a gente fala que pai, mãe, quem está ali responsável por aquela criança, ele é um transmissor, né? Ele é um espelho. Então, tudo aquilo de ação que ele faz, seja boa, seja ruim, quem está ali refletindo está aprendendo. Então, a educação, ela tem, sim, suas responsabilidades na família. E, para mim, a importância de ser mãe é muito grande, porque quando você encontra uma criança que não tem esse apoio, ela é muito mais insegura, ela tende a ir para caminhos mais tortos, porque não tem ninguém que a ensine os valores corretos, que não ensine a ela que toda ação tem uma reação, né, que ela pode sofrer consequências no futuro. E a gente tá para moldar os nossos filhos naquilo que nós acreditamos. E essa
é uma importante figura da mãe que está com seus filhos todos os dias, que está conduzindo para esses caminhos que acha correto, que está deixando-os seguros para percorrer novos desafios, que está ali para abraçar, que está ali para acalentar, que está para dar uma palavra amiga, que está muito mais para eles se sentirem amados, porque uma pessoa, quando ela é amada, ela tem muito menos problemas que a gente vê hoje em dia, que jovens estão ficando perdidos, eles não têm estruturas emocionais, porque falta o contato com a família, falta o diálogo, falta a aproximação, e isso a gente tem se perdendo cada vez mais. Bom seria se tivesse uma fórmula de redistanciamento, de reaproximação, porque quando a gente tem essas famílias unidas, a gente tem muito menos problemas com os nossos filhos, com os nossos alunos, com as nossas crianças, com os nossos familiares, porque às vezes não é só dentro da minha casa, é dentro da casa de um irmão, é dentro da casa de outro parente, que a gente vê, sim, casos de famílias desestruturadas que precisam de um apoio mais funcional, mais afetivo, de uma mãe, de um pai, de qualquer que seja o responsável por ela mais presente. Aluno é quem vai à escola, estudante é quem estuda a aula que foi dada. Ô Lenine, temos mais alunos do que estudantes nos dias de hoje? Também falamos aí da questão do aluno estudante, uma pergunta anterior. Hoje, o que eu tenho visto nos lugares por onde eu passo, nas instituições de rede pública, é que nós temos cada vez menos alunos estudantes. E isso é um número muito diferente da época que eu estudava. Também em rede pública. Numa sala de aula onde se encontrava 40 alunos, a gente tinha uma parcela de 5 a 8 estudantes que tinham dificuldades em aprendizado, mas que procuravam alguma forma de aprender. Eram 2, 3 alunos que a gente falava que eram mais trabalhosos, mas hoje esse número se inverteu. Numa sala de 40 alunos, a parcela de aluno estudante que está comprometido com o conhecimento, que anseia por novos saberes, é uma parcela muito pequena. E visto que hoje nós somos muito cobrados por uma educação de qualidade, a gente tem mais insucesso do que sucesso no âmbito escolar. Porque o trabalho do professor, ele é uma via de mão dupla. Ele só tem sucesso no seu trabalho, no aprendizado dos alunos, quando eles estão comprometidos com o estudo. E visto que é uma parcela menor, nós temos um retrabalho muito grande, porque os esforços são dobrados. E o ideal de aluno que a gente tem na escola é o aluno estudante, que anseia por conhecimento, que busca novas oportunidades, que quer um sucesso na sua vida. Entrevista um pouco longa, né, professora Lenine? Mas educação é um tema sempre bastante delicado e a gente não pode cair na superficialidade, né, do tema. Mas chegamos ao final e dessa entrevista, assim, última pergunta, vai? Vamos tentar fechar aqui com chave de ouro essa sua participação brilhante na 87 FM. Professora Lenine, a educação brasileira tem salvação? Bom, o que eu acredito e no meu pensamento para esta questão é um pensamento que não só um educador ou um profissional da educação deveria ter, e sim qualquer pessoa que acredita que a gente vence na vida com educação. Hoje a gente sempre vê, tanto em relatos
de propagandas de televisão, até de pessoas do nosso próprio convívio, de pessoas que venceram porque acreditaram na educação, se tornaram grandes médicos, grandes juízes, grandes cientistas, por conta da educação. Encontraram sua dignidade de vida com educação. Então, a educação ela não está perdida. A gente tem que ter esperança nela, sim, porque ela precisa ser aprimorada. Ela precisa ganhar olhares mais atentos, mais diferenciados, para que seja mais valorizada, principalmente por nossos governantes, porque nós buscamos e queremos oferecer uma educação de qualidade para os nossos alunos, para os interessados em educação. Porque a educação traz sucesso, a educação traz esperança, a educação transforma e modifica vidas. Mas renova-se a esperança, nova aurora a cada dia, e há que se cuidar do broto, pra que a vida nos dê flor. Chegamos ao final de mais um programa Você e Sua História, um despertar da nossa identidade. Ouça novamente na versão podcast em nosso site www.87fm.com.br.